respeito da Alemanha. A gente sabe que a Alemanha ela passou por gravíssimos problemas econômicos após as guerras mundiais, né, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, e em função disso, ela precisou aí passar por uma reconstrução da sua economia, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Aí vocês podem verificar aqui, né, eu coloquei um mapinha lindo da Alemanha para vocês verificarem aqui, a capital Berlim, a Alemanha, que ocupa aí a porção central do continente europeu, certo? E é interessante a gente colocar aqui que, embora tenha passado, né, por esses problemas econômicos, a Alemanha consegue se reconstruir. Isso se deve também aí à questão da ajuda que eles recebem dos Estados Unidos, através inclusive do Plano Marshall, e passa aí a condição de maior potência do continente europeu, certo? Atualmente a gente tem a terceira maior potência mundial e a primeira maior potência da Europa. E aí nós ainda vamos ter um destaque muito grande na Alemanha para a indústria de base, certo? A indústria de base é aquele tipo de indústria que fabrica máquinas, por exemplo, ou equipamentos que vão ser utilizados por outras indústrias, e aí se destacam as regiões do Vale do Rio Ruhr e do Rio Reno, com as indústrias de base lá na Alemanha. Aí, além da indústria de base, nós vamos ter um destaque para algumas montadoras, como no caso a Volkswagen, a Daimler, a Porsche, Opel, BMW e Audi, desculpe. Aí o que eu não pronunciei bem, vocês vão me desculpar, porque nós estamos falando de alemão, né? Um idioma que a pessoa aqui não domina completamente, quer dizer, minimamente não domina nada. A Volks, inclusive, conhecida da gente, né? Que trabalha aí fabricando carros que são largamente comercializados aqui no Brasil, inclusive o Brasil tem no filial, né, da empresa. E vamos ter outras indústrias, como indústria químicas, no caso da Bayer, indústria de eletrônicos, como a Siemens, e indústrias metalúrgicas, todas alemãs. E nós vamos ter aí também um destaque muito grande para a indústria mecânica. A Alemanha se destaca aí como o maior exportador mundial de máquinas e ferramentas. O Vale do Rio Reno e os seus afluentes é a região que mais se destaca aí nesse tipo de atividade industrial. É uma área industrial muito forte, a maior inclusive da Alemanha. É a região mais industrializada, no caso aí da Alemanha. E nós vamos ter Frankfurt, né, uma das cidades dessa área aí, sendo o centro financeiro do país, né, da região e do país. E recentemente nós temos o destaque aí para duas regiões na Alemanha, certo? A região de Berlim, que é a atual capital, né, e as áreas industriais ao redor de Stuttgart. Eita, lá vem um bocado de nome difícil, de Heidelberg, que ficam nas proximidades do rio Neckar, que é um dos afluentes do Reno, né? Então, vocês veem que é uma área que está aí toda ligada com a região ali do rio Reno e do rio Ruhr. Professor, o que é que tem a ver? Por que que um rio se mete aí entre a gente nessa história? Gente, os rios europeus, eles são extremamente importantes para a geração de energia, que é bem necessário, né, para as indústrias, e também para o transporte. Então, tanto para a chegada de matéria-prima nas indústrias, como para o escoamento do que é produzido. O transporte através dos rios, ele é muito importante na Alemanha. Então, vem daí também o crescimento dessas regiões próximas ao Vale dos Rios, certo? E atualmente, a gente tem lá na Alemanha uma indústria que vem se destacando, a indústria que trabalha com tecnologia de ponta, certo? Como a biotecnologia, microeletrônica, informática. Isso vem aí do incentivo do governo, né, que está voltando o olhar para essas novas regiões e investindo para que haja um desenvolvimento industrial também. Porque a gente precisa lembrar que a Alemanha passa um longo período aí dividida, né, em oriental e ocidental. A parte ocidental, ela se desenvolveu de forma diferente, porque esteve aí sob o... Chega que a professora não encontrou a palavra,
recebendo ajudas, apoio aí dos Estados Unidos, que era a potência capitalista. Então, houve um desenvolvimento maior. Depois da reunificação, essa diferença ela continua acontecendo, mas é lógico que a Alemanha ela vem caminhando para diminuir aí essas diferenças e ter um desenvolvimento industrial ao longo de todo o país, tá certo? Aí aqui nós vamos ter um mapinha para vocês verificarem aí sobre a produção industrial, né? Então a gente vê aí pelas cores, as áreas vermelhas são as áreas onde nós vamos ter as indústrias pesadas, que são aquela indústria de energia, combustível, química, fertilizante. As áreas que estão em azul são as indústrias metalúrgicas. A área laranja compreende a indústria têxtil, no caso a indústria leve, no caso como a têxtil, de vestuário, papel, vidro. E nós vamos ter em verde as indústrias alimentícias. Então, nós vamos ver aqui algumas áreas, né, onde, por exemplo, vai predominar a indústria pesada, mas nós vamos ter também a metalúrgica e vamos ter a indústria alimentícia. Temos aqui áreas com a distribuição da indústria metalúrgica e da indústria leve mais bem distribuídas, e aí nós vamos ter uma quantidade menor da indústria alimentícia e da indústria pesada, mas a gente vê aqui que nós vamos ter uma concentração industrial bem significativa no território alemão, certo? Agora, nós vamos falar da segunda potência econômica e industrial lá da Europa, certo? Que é tema da nossa aula de hoje. Então, a gente vai ter aqui a França, né? E aí eu coloquei aqui o mapinha da França. A França que vai estar localizada na porção ocidental do continente. E coloquei aqui a Torre Eiffel porque quando a gente pensa em França, a gente lembra logo dela. Então, para vocês já associarem aí, saber de quem eu estou falando, certo? A partir da década de 1960, começa a acontecer na França aí uma descentralização da economia que até então ficava todinha aqui em Paris, que era a capital, né? Então, a gente tinha toda a economia girando em torno só da capital do país e a fim de diminuir a diferença regional, a França começa a investir em tecnologia, principalmente de ponta, né, alta tecnologia, distribuindo aí ao longo do país, certo? E aí nós vamos ter aqui para vocês darem uma olhadinha algumas multinacionais francesas, como é o caso da Air France, que viram que o meu francês é bem melhor do que o alemão, que é uma companhia aérea, certo? Que possui uma das maiores frotas da Europa. Ela foi aí o resultado de fusão de algumas empresas ao longo do ano, ao longo dos anos, até chegar a essa posição que ela tem hoje. Nós vamos ter também a Alcatel, que é uma das maiores fabricantes de celular do mundo, inclusive possuindo filial aqui no Brasil. Vamos ter também o Carrefour, que é empresa de supermercados, que a gente também tem filiais no Brasil, e a Leroy Merlin, que é uma multinacional que trabalha aí com vendas e que também nós temos filiais no Brasil, certo? Gente, então, essa nossa aula de hoje tinha a função de mostrar aí essas duas potências europeias. Eu espero que vocês consigam ter um bom estudo, que consigam ter uma boa compreensão do conteúdo, lembrando que vai ser necessário a gente fazer uma leitura no capítulo 3, para fixar melhor aí, e qualquer dúvida a gente vai utilizando aí os nossos elos de comunicação